A cultura japonesa preza muito também pelo valor da igualdade. Esse valor também é algo muito enraizado já, que é passado de geração para geração e se mantém até os dias de hoje, que os japoneses são iguais, que as pessoas são iguais. E um exemplo disso que a gente pode ver é na própria escolinha. Quando as crianças elas são, digamos, obrigadas a irem com o mesmo tipo de mochila, então você não vê outra criança indo com outro tipo de mochila, que é aquela quadradinha. Elas comem o mesmo tipo elas comem a mesma comida, né, na escola. E elas fazem as mesmas atividades, até a questão lá das limpezas, todas elas fazem. Isso é muito bom, né, porque gera aquele sentimento de pertencimento. Então, mesmo a criança estrangeira, ou então aquela criança que é pobre, elas não vão se sentir que são excluídas, que elas estão fora ali do grupo, porque elas fazem a mesma coisa que todo mundo. Então, ao olho, né, ao próprio olho da criança, elas são todas iguais. E, sinceramente, eu acho isso assim maravilhoso, né? Eu não sei como que foi a sua vida, né, de você que está me assistindo agora, condições de vida que você teve, mas as minhas condições, assim, não eram muito boas, mas também não eram ruins, né? Eu não posso dizer que eu era pobre, porque eu tinha uma casa para morar, né, tinha comida para comer, eu até cheguei, né, meus pais me colocaram em escola particular, não era melhor, né, mas eles não quiseram, né, me se esforçaram para me colocar numa escola particular, mas também eu não era rica porque não tinha, né, meus pais, assim, não faziam festa de aniversário para mim, às vezes eu não ganhava presentes, e eu lembro que quando eu estava nessa fase aí, né, da escolinha, no fundamental, eu tinha uma mochila, né? Uma mochila vermelha. Tipo, sabe a pasta do Seu Barriga, do Chaves? E aquela maleta. Então era parecida, só que tinha dava pra colocar, né, nas costas. E tinha um desenho do Mickey, era vermelha. E eu lembro que todo ano eu rezava, assim, na esperança que minha mãe ia trocar, né, minha mochila, que trocar minha mochila, minha lancheira, né, para trocar comprar materiais novos. E não, né, minha mãe sempre me fazia ir com a mesma mochila. O máximo que ela fazia lá era lavar, né, e me mandava no ano seguinte com a mesma mochila. Enquanto minhas amigas não, minhas amigas elas sempre trocavam, né, de mochila, de estojo, de lancheira. E eram aquelas mochilas de carrinho. E eu nunca tive uma mochila de carrinho, eu sempre quis, mas assim, era caríssimo, né? Na minha época, quando surgiu, era caríssimo. E os materiais também, então, eu lembro até, acho que só que isso eu já era um pouquinho maiorzinho, acho que eu devia estar talvez eu não sei se era quarta série, terceira série, que aí eu comecei, né, a fase que a gente começa a usar aqueles cadernos maiores, né, não os menorzinhos, aqueles maiores, aqueles cadernos grandes. E aí eu, né, toda feliz, né? Nossa, caderno grande. E eu querendo usar, querendo que minha mãe comprasse aquele caderno com espiral, que era também, era moda, né? Um caderno grande com espiral e com desenho da Barbie, né? Com desenhos da Disney, só que eles eram muito caros, né? Então minha mãe só me dava, assim, me deixava escolher aqueles cadernos brochura, acho que chama brochura, né? É grande também, só que não é espiral, como se fosse um livro, né? Atrás é meio arredondado, assim, né? A lateral meio arredondada. A gente tem várias cores lá, tinha pink, vermelho, azul, verde. E era o máximo que eu podia escolher, né? Uma cor lá, escolher as cores e colar umas figurinhas e ainda passar um contact pra proteger a capa. Então era isso, né? Então, e o restante era o mesmo material, né? O que dava para aproveitar, usava. E minhas amigas não. Minhas amigas, né, conseguiam, né? Elas tinham esses cadernos de espirais e eu ficava assim. E eu confesso que eu me sentia assim um pouco pra baixo, né? Porque eu não entendia, né? Aquilo lá, né? Esse negócio de dinheiro a gente não entende quando a gente é criança. E só que eu me sentia assim um pouco lá pra baixo, assim, né? Falando, nossa, poxa, né? Parecia que não era nem legal, assim, sabe? Você estudar naquele caderno e a sua amiga estudar, sabe? Num caderno diferente. Parece que até a forma como a gente faz lição não é tão prazeroso, né? Igual quando a gente come aí não sei vocês, mas eu quando como num prato chique, num prato bonito, parece que fica até mais gostoso, né? Do que a gente comer a mesma comida num prato de plástico, né? Então eu tinha muito essa sensação, mas assim, eu sentia muito inferior, né? E eu acho que isso acaba, assim, atrapalhando um pouco o nosso desenvolvimento, porque a gente tem toda essa questão, né? Fala, poxa, né? Nossa, não tenho motivação, né? Por que que minha mãe me dá esse material, né? Eu mereço, enfim, né? São esses sentimentos que quando a gente é criança a gente não entende muito, né? O negócio do dinheiro, né?
Mas, e por que, né, que eu contei toda essa história? Para falar da questão da igualdade, né, do Japão. Então, assim, para mim eu acho maravilhoso, porque eu sofri com isso, né? Então, quando eu vejo que no Japão eles colocam as crianças para não passarem por esse sentimento, eu acho maravilhoso, porque isso ajuda muito as crianças a terem um bom desenvolvimento na escola, né? Porque elas não vão se preocupar, né, com outra coisa além de estudar. Elas não vão precisar se preocupar, né, muito com essa questão de, ai, nossa, meu caderno, né, por que meu caderno é esse? Por que meu caderno não é esse? Por que a minha mochila é essa? Por que a minha mochila não é essa? Não, né? Então elas se sentem iguais, então elas conseguem se esforçar. Mas eu acredito muito nisso porque eu passei por isso. E a cultura japonesa realmente ainda é muito fechada, né? O japonês ainda carrega, os japoneses carregam ainda esses hábitos e costumes, assim, muito antigos, então dificilmente eles vão mudar e a gente não vai conseguir mudá-los, né? Então por isso que é muito importante você entender, conhecer a cultura japonesa e passar isso para o seu filho, para sua filha, para que ela consiga, né, sair das situações, né, empoderada, né, porque o conhecimento sim traz poder, né, ela sabendo como, por que isso está acontecendo ou por que, né, como que ela pode reagir a cada situação. Eu acho que então a partir do momento que ela tiver esse conhecimento de que isso existe, eu acho que ela vai ter muita confiança para tomar a decisão dela